Você é contra ou a favor da reeleição? Olha, há uma proposta de emenda à Constituição, a proposta 12 de 2022, que busca exatamente isso: o fim da reeleição para mandatos de presidente, governador e prefeito, poder executivo. E essa emenda vai um pouco mais além também. Ela também busca fazer o seguinte: unificar as eleições a partir de 2034. Portanto, até 2034 haverá uma transição, por conta exatamente de que aqueles que foram eleitos em 2024, em 2022, eles não podem ter a sua prerrogativa constitucional de reeleição extinta por uma emenda constitucional. Muito bem, então, respeitando essa transição, eu vou explicar um pouquinho para você a respeito disso. Nós teremos a unificação das eleições a partir lá de 2034. E o que é a unificação das eleições? A pretensão é a seguinte: a partir de 2034, todas as eleições no Brasil, prefeito, vereador, governador, presidente, senador, todas elas serão feitas de 5 em 5 anos. Então haverá uma eleição geral lá em 2034 e todos os mandatos serão de 5 anos. Aí, obviamente, passou 5 anos, nova eleição. Portanto, as eleições no Brasil serão feitas apenas de 5 em 5 anos para renovar todos os cargos no país. Muito bem, essa proposta está sendo discutida no Senado, tem que ser aprovada e ainda vai para a apreciação dos deputados. Muito bem, você está gostando dessas informações? Então, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, porque agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar a explicar essa transição para a gente chegar lá em 2034 e você entender o que realmente é essa emenda constitucional. Mas para explicar isso, então, nós vamos ter que dividir essas informações. Vamos começar com o governador. Governador e presidente estariam na mesma situação. Mas eu vou pegar o exemplo do governador, porque nós temos casos distintos. E aí é mais fácil de você entender essa regra de transição até 2034. Vamos ver. Então, vamos pegar o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Por quê? Porque estão em situações diferentes. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, foi eleito lá em 2018, foi reeleito em 2022, portanto o mandato do Ratinho termina em 2026. E aqui no Paraná, então, o que pode acontecer? Veja, eu estou longe de 2034 ainda, né? Então, vamos lá, aqui no Paraná, em 2026, nós teremos eleição para governador. E esse governador que for eleito em 2026, ele terá direito a uma reeleição. Por quê? Porque ele será eleito em 2026, o mandato vai até 2030, e em 2030 ele poderá ser reeleito para o mandato até 2034. E aí, a partir de 2034, será eleito um governador para o mandato de 5 anos, assim sucessivamente. Agora vamos para o caso do estado de São Paulo, o governador Tarcísio Gomes de Freitas. O governador Tarcísio foi eleito em 2022. Veja, então, em 2026, o governador Tarcísio pode ser reeleito para o seu segundo período. E aí? Então, eleito em 2026, Tarcísio terá um mandato até 2030. Em 2030? Bom, em 2030, Tarcísio não pode mais ser reeleito governador de São Paulo. Mas haverá uma eleição em São Paulo. Muito bem. E quem for eleito em 2030 em São Paulo terá um mandato de 4 anos sem direito à reeleição. Por quê? Porque daí nós chegamos em 34 e a partir daquele momento, então, mandatos de 5 em 5 anos sem direito à reeleição. Assim como para o governador, funciona para presidente também. Muito bem. Agora vamos pegar o caso dos prefeitos, que é um pouquinho diferente. Para o prefeito, funcionará da seguinte forma. Imagine vocês um prefeito que foi eleito em 2024. Esse prefeito tem um mandato até 2028. Muito bem, ele tem o direito à reeleição em 2028. Só que aí, para o prefeito, a PEC ela entendeu da seguinte forma: haverá a possibilidade de estender o mandato dos prefeitos. Portanto, o prefeito foi eleito em 2024, pode ser reeleito em 2028, mas em 2028 ele vai ter um mandato estendido até 2034. Portanto, um mandato de 6 anos para o prefeito eleito em 2028. E assim também para o prefeito que for eleito em 2028, mas que não vem de reeleição. Vamos imaginar municípios em que o prefeito vai ser eleito pela primeira vez em 2028. Ele terá um mandato de 6 anos. Por quê? Porque daí vai chegar em 34. E a partir de 34, então, 5 em 5 anos, conforme aí estabelecido para todos. Agora vamos dar mais um exemplo ainda, que é o exemplo de senador. Para o senador, a situação é bastante interessante. Por quê? Porque hoje, como é que funciona a eleição para senador? Veja, hoje nós temos um mandato de senador de 8 anos. E a renovação do Senado Federal ela é feita de 2 por 3, ou seja, 2/3 e 1/3. Então, de 4 em 4 anos, você tem eleição para senador. Mas você elege 2 senadores, num determinado momento,
e depois de 4 anos, um senador, ou seja, 2/3, 1/3. Veja, em 2026, nós vamos ter a eleição de 2 senadores. Esses 2 senadores que serão eleitos em 2026 terão um mandato de 8 anos, portanto, o mandato terminará em 2034, sem problemas. Agora, existem senadores que foram eleitos em 2022. E o senador que foi eleito em 2022, ele tem direito a um mandato de 8 anos, portanto, o mandato dele vai até 2030. Muito bem, e em 2030, então, será eleito um senador. Sim, será eleito um senador para um mandato de 4 anos. E aí, em 34, então, nós teremos eleição para 3 vagas de senadores. E o mandato de senador também vai ficar de 5 em 5 anos, porque vai unificar tudo, tanto o senador, quanto o deputado, quanto o prefeito, o vereador, todos em 2034 para frente, serão eleitos para mandatos de 5 anos, sem possibilidade de reeleição consecutiva. Isso é interessante. É isso que diz a PEC. O que é uma reeleição consecutiva? É eu terminar o mandato aqui e poder ser reeleito para um mandato subsequente. É isso que a proposta não permite. Agora, se você for eleito para um mandato de 5 anos, aí depois tem um intervalo de 5 anos para o seu adversário. Você pode voltar depois? Pode, como é hoje. Hoje o indivíduo é eleito por 4 anos, pode ficar mais 4, há um intervalo de 4 anos e de repente ele pode voltar, tá certo? Então o Brasil ele não está muito preocupado com aqueles que buscam ficar tentando eleições diretas aí para cargos do Poder Executivo. Por quê? Porque o indivíduo ele faz o mandato dele, quando há um intervalo, ele pode sim buscar novamente aquele mandato. É diferente do modelo americano. Veja, no modelo americano, o indivíduo ele tem direito a 8 anos de mandato, a presidente da República. Então vamos lá, Barack Obama. Barack Obama foi eleito, reeleito, 8 anos, acabou. Ele não pode mais ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Caso de Donald Trump. Donald Trump foi eleito com mandato de 4 anos. Aí ele perdeu a reeleição, foi eleito o Biden, agora ele voltou, está lá novamente. Mas repare, ele governou 4 anos e agora ele tem mais 4 anos. E depois? Não mais. Por quê? Porque nos Estados Unidos se entendem que é necessário apenas esse período de 8 anos para aqueles que são detentores de mandato no Poder Executivo. Muito bem, isso eu acho que seria uma coisa interessante a se pensar no Brasil. Portanto, eu gostaria que você comentasse aí. Você acha que é interessante o fim da reeleição? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.